E de novo, o gás de cozinha está mais caro. Outra vez, reajuste de 6,9% agora em setembro, o segundo aumento do mês. Na somatória, cerca de 14% só no mês de setembro para o gás de cozinha. Estava em R$ 75,00. O botijão, agora mais 7%, e dizem que o gás de cozinha até o final do ano vai se aproximar, o botijão de 13 quilos vai se aproximar de R$ 100. Por isso, a nossa dica para a dona de casa, para a população, da economia do gás de cozinha. Economizar é sempre bom. Aqui vão algumas dicas de economia para economizar o gás do seu botijão. 1. Use panelas de tamanho adequado à quantidade de alimento que você vai cozinhar. Quanto maior o tamanho da panela, maior será o tempo de aquecimento. 2. Durante o cozimento, mantenha sempre as panelas bem tampadas para aproveitar melhor o calor. 3. Alimentos duros devem ficar de molho previamente. 4. Use o tamanho do queimador do fogão de acordo com o tamanho da panela. 5. Não deixe o alimento na fervura mais tempo que o necessário. 6. Diminua a chama logo após o início da fervura. 7. Sempre que possível, use panelas de pressão. Por cozinharem em altas temperaturas, consomem menos gás. 8. Para cozinhar feijão, deixe-o de molho antes para que as cascas fiquem moles. 9. Para carnes, o ideal é retirar do freezer um dia antes do cozimento. A água degelada não deve ir para a panela, porque resfria o óleo quente. 10. Planeje bem o uso do forno. Cada vez que ele é ligado, há um consumo grande de gás. Seguindo essas dicas, o seu consumo de gás será mais eficiente. Tá aí, valeram as dicas para a economia do gás de cozinha. A justificativa, de novo, a justificativa do governo para o reajuste do gás em 6,9%, acompanhando o comportamento do petróleo no mercado internacional. Para comentar o assunto, convidamos o consultor econômico José Mário Rando. Rando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. 14% de reajuste do gás apenas em setembro. Aí a população pergunta, o que adianta então o Brasil ter autossuficiência na produção do petróleo? Você comenta. É absolutamente absurdo, né? Um aumento de 14% praticamente acumulado em um tempo curtíssimo, pensando que nós temos uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 2,51. Quer dizer, em relação ao gás de cozinha, não podia ter essa situação. Nós somos autossuficientes no petróleo e qualquer coisa que se diz assim, olha, subiu um pouquinho o barril de petróleo, nós já sofremos o reflexo. Baixou, a gente não percebe nada. Não baixa gasolina, não baixa absolutamente nada. Outra coisa, o nosso gás principal, origem do nosso gás, ele é da Bolívia. Nós sabemos hoje que nós temos uma bacia de gás, né, uma quantidade de gás, uma reserva em Santos, na região de Santos, muito maior do que na Bolívia. Mas não se sabe por que realizou-se a extração do gás na Bolívia, onde hoje paga-se o royalty para poder extrair o gás, apesar de ser um investimento da Petrobras na Bolívia, paga-se para os bolivianos, né? Para poder se extrair o gás, e toda vez que o petróleo sobe, eles majoram esse preço, e o Brasil sempre aceita, né? E isso, só que aceita por quê? Porque a população brasileira que paga o preço. Se nós não pagarmos o preço alto desse gás da Bolívia, o boliviano não tem o que fazer com ele também. Então o que nós teríamos que estar fazendo? Apressando a extração de gás nas bacias brasileiras, né? E se desligando dessa condição de pagar o royalty para retirar o gás da Bolívia. Pagar ao boliviano um investimento que foi feito pelo Brasil. Daí a razão do gás acabar custando tão caro no Brasil e afetando
muito a população brasileira. Por quê? Porque hoje a maneira de se cozer no Brasil, a mais barata ainda é o gás. A outra opção seria energia elétrica, mas ela também é cara, né? Então ainda fica mais barato você trabalhar na questão da refeição, dos restaurantes, residências, etc., com o gás, mas o preço está muito majorado realmente, e o governo acho que está brincando um pouco com essa realidade do gás, porque ele reflete muito na inflação. Bem, gasolina, diesel subindo também constantemente, e agora Banco Central trabalha pela primeira vez nos últimos tempos com a projeção de uma inflação abaixo de 3%. Sua opinião? Veja bem, primeiro, são alguns fatores que estão dando essa oportunidade do governo se vangloriar que a inflação está baixa. Primeiro que nós temos um consumo baixo por falta de dinheiro no Brasil, porque o desemprego, o próprio governo diz que tem 26 milhões e 300 mil desempregados, não é 14 milhões, né, com o subemprego. Então nós temos uma questão que falta dinheiro e isso faz com que as pessoas não comprem. Segundo, quem que está realizando realmente para que esses preços fiquem baixos? O produtor. Cai sempre nas costas dele, tanto o rural quanto o industrial. Você ouve dizer que determinado grão, o milho, a soja, caiu o preço. O produtor produz muito mais, sai de uma eficiência, atinge uma eficácia, produz muito mais saco por hectares, né, para poder pagar as suas contas. À medida que ele produz muito mais, ele joga produto no mercado. E jogando produto no mercado, o produto fica barato. E isso não gera inflação. Isso torna-se um aliado do governo, né? O excesso de produção, e ele tem que produzir, porque o preço está baixo. Nós já vimos que o milho do Brasil já custou até R$45 o saco. Hoje ele está 21. Quer dizer, mal cobre os custos, né? Nós vemos a questão da carne, que ainda não subiu o preço do boi. Quer dizer, chegou a 158, mas hoje já se fala em 142, 145 o boi. E aí o que o pecuarista faz? Ele tem que ter uma eficácia muito grande. Antes abatia-se um boi com 3 anos e meio, em 17 arroba, 18 arroba, o pessoal fala assim, nossa, 17 arroba, 18 arroba. Hoje se abate pela eficácia da produtividade do agropecuarista, com 2 anos, em 20 arrobas e meia, de 20 a 21 arrobas em 2 anos. E isso faz com que tenha uma grande oferta de carne e controle o preço. Quer dizer, essa baixa inflação está saindo na custa do produtor. O mesmo acontece com a indústria, muito pior ainda. A indústria se automatiza, produz muito mais do que devia, tal, para jogar o produto no mercado, e aí isso serve contra ela mesmo. Por quê? Porque o produto é vendido muitas vezes pela indústria até um pouquinho abaixo do custo. Tanto o produtor rural vende abaixo do custo, quanto a indústria vende abaixo do custo. Porque ela tem o produto produzido, ela tem que vender. Então isso está ajudando a segurar a inflação. O que é? Nós saímos de uma eficiência, entramos numa eficácia, que é um fator superior à eficiência, tanto na área rural quanto na área industrial, e colocamos produto no mercado, e nós temos pouco comprador, né? A demanda é pequena, a oferta é grande e a demanda é pequena. É o que está segurando essa inflação. Mas não seguram, por exemplo, o preço do petróleo. Subiu o barril do petróleo, subiu um pouquinho, a gasolina já sobe rapidamente. Baixou o barril do petróleo, não baixa a gasolina no Brasil, né? Tributa-se o álcool e tal, quem que paga no final? Há pouquinho tempo o álcool estava 1,80 aí. Nós estamos pagando 2,52, 2,50, né? A tributação do álcool feito na usina e no distribuidor, bitributado. Então nós vemos que quem está segurando essa inflação hoje não é o juro alto, é o produtor, tanto rural quanto industrial. Apesar de hoje a gente ter um juro mais baixo, né? E isso é uma ameaça para o país hoje. Vai baixando a Selic, baixa o quanto as pessoas recebem do que ele tem aplicado em LCA, LCI, título do Tesouro. E isso gera um desestímulo ao investimento. E a pessoa sai fazendo alguma coisa e nem sempre dá certo. Ou sai fazendo e paga mais do que deve. Então nós temos um risco daqui para o final do ano da inflação ficar um pouco maior. Por quê? Porque baixou muito o juro e tem um desestímulo em deixar o dinheiro aplicado. Nesse desestímulo, a pessoa
monta alguma coisa, compra alguma coisa e que muitas vezes ele não é do ramo e acaba, ao invés de ganhando um juro pequeno, perdendo o seu dinheiro e gerando uma inflação. Então nós temos um risco de fatos que podem acontecer até o final do ano e que o governo não está falando, ele só fala da parte boa, da parte assim, a inflação está baixa porque está tirando o couro do produtor rural e do produtor industrial, né? Pode complicar essa situação? É claro que pode, não tenha dúvida nenhuma, né? Por quê? Porque o recebimento do juro, a Selic, a taxa de captação é muito baixa e as pessoas começam a fazer investimento sem planejamento, sem orientação e sem conhecimento. O que é a dica da gente? Não faça nenhum investimento sem planejamento e sem conhecimento. É melhor você ganhar pouco do que perder o que tem. Aliás, Temer acaba de liberar 3 bi em crédito para baixa renda. E aí, Randa? O que nós não sabemos ainda, né? É como que vai ser exatamente esse repasse. Vai liberar 3 bilhões para baixa renda. Como que é o repasse, né? Quem que é o repasse? Até quanto que é essa renda? E esse dinheiro vai sair mesmo? Porque diz o seguinte, o BNDES é o responsável por todo investimento no Brasil. O Finame é o BNDES que paga. A casa própria, né, o famoso BNH que o pessoal fala, sai do BNDES. Só que o BNDES hoje não está realizando. Ele aprova operações de Finame e não está conseguindo fazer o pagamento. Será que esse dinheiro, esses 3 bi, virão de fato? Será que vai vir com repasse, né? Vai estar lá à disposição, não só na Caixa, mas como no Banco do Brasil, ou em bancos particulares, com um juro baixo à disposição da população? Ou é uma medida populista, né? Para aumentar um pouco a popularidade que está muito baixa? Vai sair 3 bi? De que maneira que vai sair? Quanto vai custar o juro e como que será esse repasse? Isso a gente ainda não sabe. A gente sabe que o governo está apertando as empresas e o produtor rural, inclusive, na tributação. Mas nós não sabemos como que vai ser esse repasse desses 3 bi ainda. Não tem nada definido. Como será o repasse? Bem, só para a gente concluir, lucro da Caixa Federal aumenta 70%, mas a Caixa reduz a linha de financiamento para imóveis usados. Agora, quem quiser um imóvel usado terá que bancar a metade do valor e só a outra metade terá financiamento. Rando, comentando. Eu acho que o lucro ainda da Caixa ou de qualquer banco, do Banco do Brasil, de bancos particulares, é muito alto no Brasil. Ele é altíssimo, né? Ter banco no Brasil é melhor que ter posto de petróleo na Arábia. Por quê? Porque capta dinheiro a 8,25 e vende cheque especial a 170, né? 170 ao ano. Vende aí crédito para pessoas físicas a 100% ao ano. Então, realmente a rentabilidade dos bancos é muito alta e isso o governo não interfere. Ele deixa que aconteça tranquilamente, né? Agora, essa questão da casa própria, o imóvel usado, vai financiar 50% só. Então, vamos pensar bem, existe estabilidade hoje na iniciativa privada? Quem está trabalhando em alguma empresa, ele pode dizer assim, eu tenho certeza que eu não serei dispensado? Ninguém pode dizer isso. O mercado aqueceu, você não vê aumento de empregos, né? 30 mil novos empregos em quase 30 milhões de desempregados. Não é nada isso. Agora, você imagina alguém que quer comprar uma casa de 300 mil, ele tem que ter 150. Aí, vamos supor que ele fique desempregado e que ele não consiga pagar essa casa. Ele vai perder os 50% que ele deu. Então, se ele for inteligente hoje e tiver 50%, ele compra uma casa muito mais barata ou um apartamento muito mais barato, muito menor, e depois ele não perde para a Caixa. Ele não faz essa operação. Não fazendo essa operação, não gira dinheiro no mercado. Entendeu? A construção civil fica deficiente. É importante que se venda também imóveis usados. Falta um giro no mercado. E se a pessoa tiver uma inteligência hoje, uma casa para ele morar, que ele tem que pôr 50%, e ela for de um bom valor, ele não coloca. Ele compra uma que ele possa liquidar, pagar e não fica devendo. Por quê? Porque se ele ficar desempregado, ele não perde os 50% que ele colocou. E isso vai tornar os negócios mais difíceis ainda. Isso vai fazer com que haja muito menos negócio na área imobiliária. É muito ruim essa medida em financiar apenas 50% do imóvel.
Tá? Eu acho que o imóvel usado tem que financiar 100% mesmo. O governo tem que ter dinheiro para isso. Não tem dinheiro para tanta coisa, para bancar partidos, né? O número de partidos que existe não aprovou aí que vai ficar liberado um valor absurdo para os partidos. Então ele tem que ter dinheiro para financiar o imóvel usado em 100%, inclusive, para incentivar o mercado. Muito bem. Obrigado ao consultor econômico José Mário Rando. Daqui a pouco vamos falar sobre a tecnologia e a qualificação. Univem promove mais um evento de porte. Dia das Crianças, uma programação especial no próximo sábado na Praça da Endurbe. E também a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira entre Cruzeiro e Flamengo. A gente volta já já.